Salve, rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ele Não Disse Isso. Hoje a gente vai falar de um estádio muito pedido por vocês e um estádio tradicionalíssimo que já sediou Copa do Mundo. Estamos falando da Vila Capanema, o estádio localizado lá em Curitiba e que cedia os jogos do Paraná Clube. Então, se você está interessado, se você foi uma das pessoas que pediu esse tema, por favor, já se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificação e vamos embora para esse vídeo. Não se esquece do like, que é muito, mas muito importante. Então, quanto mais like você dá, mais esse vídeo é divulgado. Vamos embora falar da Vila Capanema. O estádio Dorival Brito e Silva, também conhecido como Vila Capanema, é um estádio de futebol localizado em Curitiba, capital do estado do Paraná. O nome Dorival Brito e Silva é uma homenagem ao então superintendente da rede de viação Paraná-Santa Catarina na época da construção do estádio. Já o apelido Vila Capanema é a denominação antiga do bairro onde está localizado, hoje chamado de Jardim Botânico. O estádio foi uma das sedes da Copa do Mundo de 1950, realizada no Brasil. Foi construído pelo Clube Atlético Ferroviário, que posteriormente se fundiu com o Britânia SC e com o Palestra Itália Futebol Clube, formando o Colorado Sport Clube, que passou a ser proprietário do estádio. Em 1989, uma nova fusão. Dessa vez, o Colorado se uniu ao Sport Clube Pinheiros e formou o Paraná Clube, dono atual do estádio. Acredito eu que o Paraná Clube seja aí o mais conhecido de vocês, talvez não as pessoas que moram em Curitiba ou aí no Paraná e que conhecem mais de perto a história do Paraná Clube, que veio tendo todas essas fusões aí no decorrer dos anos e essa última em 1989, então bem recente, digamos assim. O terreno onde foi construído era de propriedade da VRPSC, empresa que ajudou a fundar o Clube Atlético Ferroviário por meio de seus funcionários. A construção do estádio foi um marco na vida do Clube Atlético Ferroviário e na história do futebol paranaense. O clube, fundado em 1930 por funcionários da rede ferroviária, estava crescendo e precisava de um estádio de porte para mandar seus jogos. O arquiteto Rubens Meister apresentou um projeto de estádio ao superintendente da empresa, Dorival Brito e Silva, e ao presidente do clube, Heron Vanderlei. Ambos acharam ótima a ideia e se entusiasmaram com o projeto, mas alegaram não ter recursos para bancar a obra. Então, o dinâmico Reinaldo Tá foi à luta, atrás do dinheiro, do material e da mão de obra para construir o estádio. Depois de inaugurado em 23 de janeiro de 1947, ele passou a ser o terceiro maior estádio do país, com capacidade inferior apenas ao Pacaembu, em São Paulo, e a São Januário, no Rio de Janeiro. A inauguração foi realizada em uma quinta-feira à noite e serviu para testar o sistema de iluminação. Foi uma partida amistosa entre o dono da casa, Ferroviário, e o Fluminense do Rio de Janeiro, um dos principais clubes do Brasil. O jogo terminou 5-1 para os cariocas, e o primeiro gol foi marcado por Careca, atacante do Fluminense. Quando o Brasil ganhou o direito de sediar a Copa do Mundo em 1950, a primeira após 12 anos de paralisação por causa do grande conflito mundial, a cidade de Curitiba credenciou-se para ser uma das subsedes. A Federação Paranaense de Futebol ofereceu à CBD, então Confederação Brasileira de Desportos e atual CBF, o recém-inaugurado estádio Dorival Brito. A CBD incluiu Curitiba no currículo da Copa, graças à existência do estádio do Ferroviário, e uma comissão de vistoria veio até a cidade para analisar o espaço. O estádio foi aprovado por unanimidade e no dia 25 de junho de 1950 ficou lotado para o jogo entre Espanha e Estados Unidos. O segundo jogo da Copa em Curitiba aconteceu no dia 29 de junho, entre as seleções de Paraguai e Suécia. O estádio Dorival Brito e Silva entrava então para a história das grandes praças esportivas do mundo. Sediar uma Copa fica marcado com certeza na história de qualquer estádio. E a Vila Capanema pode ser considerada e é um dos estádios que já teve esse privilégio que é para poucos no mundo inteiro. Sob o comando do Clube Atlético Ferroviário, a Vila Capanema foi palco de grandes jogos e grandes finais de campeonatos. O primeiro foi em 1950, quando o Ferroviário disputou a final com o rival Coritiba e sagrou-se campeão paranaense. 3 anos mais tarde, no dia 28 de novembro de 53, o Ferroviário conquistava o seu título mais importante,
campeão do centenário, mais uma grande festa na Vila. E em 1965, o Ferroviário conquistava mais um título paranaense no estádio Dorival Brito, novamente em cima do rival Coritiba. No ano de 1971, quando o Ferroviário se fundiu a outros dois clubes, dando origem ao Colorado Esporte Clube, o Dorival Brito e Silva passou a ter novo dono. Em toda a história do Colorado, o jogo mais marcante na Vila Capanema foi a final do Campeonato Paranaense de Futebol de 1980, disputado contra o Cascavel, que podia perder até por 3-0. Após sofrer 2 gols, o time do interior iniciou um cai-cai no gramado, e a partida precisou ser paralisada diversas vezes antes do término do primeiro tempo. Mesmo assim, os jogadores do Cascavel continuaram a se atirar no campo e o jogo foi encerrado. Com um ato administrativo, o presidente da FPF, Federação Paranaense de Futebol, na época, Luiz Gonzaga da Mota Ribeiro, declarou as duas equipes campeãs. Parece inusitado, mas também já aconteceu em São Paulo, lá com o Santos de Pelé, em uma final de Campeonato Paulista contra a Portuguesa. Eles disputavam o título nos pênaltis e houve um erro de contagem. Declararam o Santos campeão antes de todas as cobranças serem feitas ali. E depois do jogo, os jogadores do Santos já tinham se retirado do estádio, depois eles fizeram a recontagem e viram que ainda dava para a Portuguesa virar o jogo. Ali na hora não teve nenhuma reclamação, mas depois a Portuguesa reivindicou isso e Santos e Portuguesa foram declarados campeões do Paulista daquele ano. Fato é esse curioso, tipo o que aconteceu aqui. Em outra fusão, desta vez entre o Colorado e o Esporte Clube Pinheiros, em 1989, quando nasceu o Paraná Clube, a Vila muda de dono novamente e passa a ser um dos estádios do Promissor Clube, que também herdou a Vila Olímpica do Boqueirão, o estádio Ayrton Coelho Queiroz, que pertencia ao Pinheiros. Após muitos anos, a Vila Capanema voltou a ser palco de uma comemoração de título. Foi em 1993, quando 16 mil torcedores compareceram e viram o Paraná Clube ganhar do Matsubara por 3-1 e conquistar o seu segundo título de campeão paranaense. O Paraná seguiu mandando jogos na Vila, até que em 2003 foi criado o Estatuto do Torcedor, que exigia o uso de estádios com capacidade mínima para 15 mil pessoas. O clube passou então a atuar no Pinheirão e designou a Vila Capanema para o treinamento dos profissionais e para partidas das categorias de base. O Pinheirão hoje, que está completamente abandonado, que foi arrematado no leilão e hoje encontra-se assim, em situação precária, inclusive tem vídeo sobre o Pinheirão aqui no canal, eu vou deixar aí na descrição do vídeo, então você entra na descrição do vídeo, se quiser ver o vídeo sobre o Pinheirão, é muito triste, pode clicar aí na descrição que vai estar lá. Os únicos jogos do time profissional realizados nesse período foram os do Torneio da Morte, quadrangular que definiria os rebaixados do Campeonato Paranaense de 2004, quando o Paraná venceu facilmente os 3 jogos que contaram com casa cheia, mostrando todo o carinho da torcida paranista com o estádio histórico. No fim do ano de 2005, após inúmeros pedidos da torcida, o Paraná Clube iniciou a campanha Vila, tá na hora, comandada pelos então gestores de planejamento e marketing Márcio Vilela e Neto Geyer. Iniciou-se então uma série de obras de revitalização, ampliação e de adequação ao Estatuto do Torcedor. Além de reformas no gramado, bares e banheiros, foi feita também a construção da Curva Norte, com capacidade para 8.500 pessoas, e a principal obra, a construção de 72 camarotes sobre a arquibancada da reta do relógio. Os camarotes foram vendidos rapidamente a preços entre R$ 26.000 e R$ 39.000. O valor arrecadado foi de R$ 1.820.000, alavancando as obras orçadas em quase R$ 2,5 milhões. Além disso, uma série de produtos como canecas, pulseiras e chaveiros da campanha foram lançados. Com excelente resposta da torcida, as obras foram todas feitas por esses recursos. Mais uma vez, a torcida intercedendo na revitalização e reforma de um estádio e colocando ele novamente a ser apto para jogo. Em diversos vídeos foi assim que aconteceu e vai continuar acontecendo. A reinauguração do estádio, agora com capacidade para 20.083 torcedores, aconteceu no dia 20 de setembro de 2006, às 7h30 da noite, quando o Paraná ganhou do Fortaleza por 2-0 com gols de Leonardo e Peter, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Em 2007, a Vila Capanema voltou a figurar no cenário internacional do futebol. Foi quando o Paraná Clube participou pela primeira vez da Copa Libertadores da América.
Foram disputados 5 jogos na Vila até o time paranaense ser eliminado da competição pelo Libertad do Paraguai nas oitavas de final. Na fase de grupo, os jogos foram contra o compatriota Flamengo, o Real Potosí da Bolívia e o União Maracaibo da Venezuela. Na primeira fase, também chamada de pré-Libertadores, o Paraná enfrentou o Cobreloa do Chile. Também em 2007, a Vila foi palco de mais uma final de campeonato paranaense, quando o tricolor da Vila perdeu o título para o Paranavaí. As arquibancadas da Vila Capanema são divididas em 5 setores para o público, dos quais 4 são para a torcida local, e são eles: Curva Norte, Reta do Relógio, Sociais Cobertas e Cadeiras Cobertas. A área destinada aos visitantes fica ao lado das arquibancadas sociais. Além desses setores, existem a geral, que fica à frente das sociais, e os camarotes que foram construídos recentemente sobre a Reta do Relógio. As cabines de rádio e TV ficam em cima das arquibancadas sociais, de frente à Reta do Relógio. Então, do projeto original do estádio, pouco restou. O maior marco é o relógio de corda, datado de 1884, tombado pelo patrimônio histórico e que, mais do que as horas, marca um período de grandes realizações e um dos estádios que já sediou um Mundial. Em 2019, o Paraná Clube apresentou um projeto de um novo estádio no espaço. As obras ficariam em torno de 400 milhões de reais, que seria bancado por investidores. Este projeto partiu de um grupo ligado ao próprio presidente Leonardo Oliveira. Já em março, conselheiros encabeçados pelo empresário Naor Malaquias, espécie de oposição a Oliveira no tricolor, apresentaram um projeto de reforma do estádio no valor de 44 milhões de reais. No entanto, o presidente do Paraná Clube, Leonardo Oliveira, negou qualquer possibilidade próxima de reforma, modernização ou reconstrução da Vila Capanema. Segundo ele, o único projeto neste momento em relação ao estádio é a finalização da negociação com o governo federal pela cessão da praça esportiva ao tricolor. O local está sendo avaliado pela Superintendência de Patrimônio da União do Paraná, a SPU, que determinará o valor que o Paraná deve à União pela posse irregular do local durante anos, assim como o aluguel que o clube pagará no futuro para permanecer no estádio. Em 2018, o tricolor garantiu a posse da vila por mais 30 anos. Sendo assim, deixou claro que o único projeto que existe é a finalização da negociação com o governo federal para receber a cessão da Vila Capanema, e disse que em relação à reforma é um assunto superado. Oliveira admitiu que tanto a região como o próprio estádio são problemáticos e necessitam de amplo projeto de revitalização. O que é preciso? Um projeto que venha a contribuir não só para o estádio, mas para a região no geral, já que nos últimos anos sofrem com alagamentos no entorno. Mas, a princípio, não existe um projeto sequer de modernização no local. Apesar desse projeto apresentado aí, vários problemas, várias questões até administrativas e de região não estão possibilitando que pelo menos nessa gestão aconteça essa reforma na Vila Capanema, mas a oposição está aí, apresentou um projeto, vai que, né? O projeto a gente vai deixar aí para vocês também, algumas imagens que a gente conseguiu encontrar, vai que acontece. Futebol é dinâmico, as coisas mudam, as gestões mudam e tudo pode acontecer, até o próprio presidente mudar de ideia e achar um grupo de investidores interessados em investir no local, que fica em Curitiba, que é uma cidade grande, uma das capitais do Brasil, e que muitos empresários estão de olho em ter uma praça de eventos ali. Eu quero saber a sua opinião sobre esse lendário estádio do futebol brasileiro. Também não se esqueça de compartilhar esse vídeo, deixar muito like, muito like para ajudar aí na divulgação. Tamo junto, até o próximo vídeo.